Bom, então vamos lá, galera, sem mais voltas aí, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula de hoje. E essa aula ela é muito importante para quem pensa em ter uma rede FTTH com qualidade, para quem quer entregar uma rede FTTH realmente diferenciada, uma rede que não dê dor de cabeça. Esse é o seu guia definitivo para projetos FTTH com splitters desbalanceados. Tem várias formas de falar sobre splitter desbalanceado, mas eu trouxe aqui uma forma muito fácil de você compreender como faz o dimensionamento correto dos splitters desbalanceados. Tanto para aquela rede nova que você vai construir, aquela ampliação, quanto a rede que você talvez já tenha. Talvez você tenha uma rede desbalanceada que você sabe que ela pode melhorar um pouquinho, mas não sabe exatamente como. Bom, a partir dessa aula você vai saber como melhorar o sinal dessa rede desbalanceada. O que nós vamos falar dessa aula? Por que nasceu essa aula? Toda semana eu preparo algum conteúdo novo e um conteúdo que realmente faça sentido e que faça diferença no dia a dia. Não adianta só falar daquelas coisas que são teóricas e que acabam não sendo aplicadas diretamente no projeto, aplicadas diretamente em uma rede FTTH. E esse assunto nasceu pelo seguinte: todos os dias, absolutamente todos os dias eu recebo a mesma pergunta. Machado, qual é o problema de eu ter um cliente com menos 19 dBm e um cliente com menos 25 na mesma porta PON? Ou um cliente com menos 15 dBm e outro cliente com menos 28 dBm na mesma porta PON? Qual é o problema disso se tudo está funcionando? E é sobre isso que a gente vai falar agora, que não faz sentido ter essa diferença de sinal. Essa diferença de sinal significa que algo não está certo na rede. E quando algo não está certo na rede, ou em qualquer área que a gente estiver falando, algum problema a gente vai ter, com certeza, em algum determinado momento. Então, sempre é bom entender antes sobre esse problema para você poder trabalhar de forma proativa. Por que não corrigir um problema antes que ele, de fato, vire um problema, antes que a sua rede pare por vez, a sua rede comece a falhar, a sua rede comece a oscilar. Então, por isso é o objetivo dessa aula aqui. É um guia definitivo sobre os splitters desbalanceados, que é uma coisinha muito simples, pequena como essa aqui, mas que costuma dar uma dor de cabeça tremenda e simplesmente por falta de não dominar. O segredo é dominar a tecnologia, dominar os materiais, dominar os passivos. Quando você domina isso, quando você entende isso, com certeza a coisa é diferente, o jogo vira. E aí você consegue usufruir dos benefícios de uma rede desbalanceada sem sofrer com os problemas de uma rede desbalanceada. Bom, quando o pessoal pergunta, Machado, qual que é a diferença? A diferença não, perdão. Qual é o problema de ter um cliente com um sinal bom e com um cliente com um sinal ruim na mesma porta PON? Quando a gente tem essa variação de sinal, existe primeiro uma norma que diz que não pode ter uma variação de sinal muito grande e segundo, essa diferença quando ela for muito grande ela pode prejudicar o desempenho de uma porta PON. Existe um parâmetro que a norma determina que se chama eu até anotei aqui para não perder essa norma, é Differential Optical Patch Loss. A norma diz que é no máximo 15 dB. Que raio é isso? Bom, pela norma dita pelo ITU, a gente não pode ter em uma porta PON um cliente cujo o melhor sinal e o pior sinal, a diferença entre eles seja maior do que 15 dB. Por exemplo, um cliente com menos 14 e o outro cliente com menos 29, um cliente com menos 15 e o outro cliente com menos 30. Entre o melhor e o pior sinal não pode ter uma diferença maior do que 15. Quando a gente tem uma diferença maior do que 15, o equipamento, a OLT, acaba tendo uma deficiência, ela não consegue transmitir muito bem as informações para todo mundo. E aí você pode ter uma queda de performance na sua porta PON, justamente por essa diferença de potência entre o mínimo e o máximo de 15. Mas a gente não precisa ter essa diferença. Então, na verdade, é o seguinte, a diferença, no meu ponto de vista, seria o limite do limite. 15 dB de diferença de sinal é algo muito grande. Indica um problema muito grande no dimensionamento de rede, ou a falta do dimensionamento de rede. Então a gente consegue otimizar a rede, a gente consegue equalizar o sinal para ter um nível equilibrado, digamos assim, em todas as CTOs. Bom, vamos lá. Não sei se você já parou para pensar qual que é o objetivo do cálculo de potência de uma rede. O objetivo do cálculo de potência que a gente tanto fala nos nossos materiais, nas nossas aulas, é justamente encontrar o equilíbrio de sinal entre as caixas de atendimento dos clientes. Pensa comigo, você tem uma porta PON que você tem 8 caixas de atendimento. Vamos supor que as 8 caixas sejam iguais, 8 caixas de 1 para 8. Qual o sentido disso de você ter uma caixa com um sinal de menos 15 e a outra caixa com menos 28?
Qual é o sentido disso se você pode ter todas as caixas com um sinal, por exemplo, de menos 19 ou de menos 20, de você encontrar esse ponto de equilíbrio de sinal entre as caixas? Então esse é o grande objetivo do cálculo de potência. Então quando a gente fica falando de cálculo de potência, cálculo de potência, cálculo de potência, primeiro é para você dominar a rede e não a rede te dominar, e segundo, para você encontrar o ponto de equilíbrio da rede. E por terceiro ainda dá para dizer, o sinal é o dedo duro da rede. Se o sinal está ruim na sua rede, significa que tem algum problema. E você consegue investigar aonde está o problema com uma poderosa ferramenta que você tem aí, o seu Power Meter. Por mais que seja um Power Meter de R$250, você consegue encontrar problemas de sinal na rede, você consegue resolver problemas de sinal na rede se você dominar o cálculo de potência. Essa é a sacada, por isso é importante o cálculo de potência. Para fazer o cálculo, você pode fazer de duas formas. Pode fazer aquela conta de padeiro, arredondando números para ter uma ideia, para ter uma referência, ou você pode fazer no detalhe, como nós faremos aqui nessa aula. Daqui a pouquinho eu vou fazer um exemplo aqui de um cálculo de potência desbalanceado e trazer algumas situações, alguns cuidados na hora de fazer o cálculo e na hora de fazer o dimensionamento da rede. Bom, deixa eu pegar o material que eu separei aqui para hoje. Hoje a gente vai usar planilha, vai fazer o desenho de uma topologia, vai usar calculadora. Eu separei muito material mesmo para a gente fazer um conteúdo completo, para trazer as informações por completo aqui, sem blá blá blá, e trazendo tudo de forma muito prática. Bom, como que você aprendeu a fazer rede desbalanceada? Você vai ver que provavelmente, muito provavelmente, você não encontrou ainda a forma certa de fazer porque você aprendeu da forma errada. E foi assim que eu aprendi. E aí, com o passar do tempo, quando eu me dei conta que poderia fazer de outra forma, que é a forma que eu vou te explicar aqui, eu me senti um verdadeiro idiota. Assim, poxa, por que eu fiz um jeito tão difícil se tem um jeito mais fácil de fazer? E aí, não convencido, eu comecei a falar com outros profissionais da área. E nenhum desses outros profissionais conhecia fazer dessa forma também. Todo mundo ficou com aquela cara assim, puta, que idiota que eu fui, que eu fazia de uma forma diferente e poderia ter feito de uma forma mais fácil. Que é o que eu vou mostrar para você agora na sequência. Bom, o que é uma rede desbalanceada? Eu vou trazer de forma resumida aqui o conceito de uma rede desbalanceada. Uma rede desbalanceada, nós temos o cascateamento dos splitters de forma não uniforme. Os splitters são cascateados, tem um certo percentual cada tipo de splitter, e uma caixa depende da outra, que depende da outra, que depende da outra, e a gente tem um ramal em linha. Um ramal que começa na primeira caixa, termina na última, e o sinal passa por cada uma dessas caixas aqui, geralmente usando uma fibra só para fazer o atendimento. Que é como nós temos na tela aqui. O sinal então sai de um concentrador, de um OLT, passa por um DIO, chega até o primeiro splitter desbalanceado da primeira CTO. Quando chega nessa caixa aqui, uma saída do splitter desbalanceado, esse splitter de 1 para 2, atende a própria caixa que faz o atendimento de cliente, então atende um splitter de 1 para 8, por exemplo, aqui, para atender os clientes, e a outra saída do splitter desbalanceado, ele manda sinal para a próxima caixa, para a caixa 2. Quando chega na caixa 2, uma saída atende a própria caixa e a outra saída vai para a caixa 3, que vai para a caixa 4, caixa 5, caixa 6 e vai para todas as caixas que você tem naquele ramal que você tem na porta POM. E foi assim que você aprendeu a fazer redes desbalanceadas e foi assim que eu aprendi também a fazer redes balanceadas. Depois eu vou te trazer uma outra forma de fazer essas redes aqui. Beleza. Quando a gente vai fazer o cálculo de potência, o dimensionamento de uma rede desbalanceada, o que é um abacaxi? O abacaxi, o problema é que existem muitos tipos de splitters desbalanceados. Esse cara aqui, ó. Para ser mais exato, existem 11 modelos de splitters desbalanceados. O que muda entre eles? Muda o percentual de luz que ele manda para cada uma das suas saídas. Por exemplo, esse splitter que eu tenho aqui, ele tem uma saída azul e uma saída vermelha. Na saída azul, tem uma etiquetinha de 75%. E na saída vermelha, contrário. Na saída azul tem uma saída de 25%, uma etiqueta de 25%, e na saída vermelha tem uma etiquetinha aqui de 75%. O que significa? Que vai entrar uma determinada intensidade de luz aqui, essa parte branca, a entrada dele, e 25% de luz vai sair no azul e 75% de luz vai sair no vermelho. O problema da desbalanceada é que existem 11 tipos de splitters como esse, que começam lá em
1,99, 1% numa porta, 99% na outra, 2% 98, 5,95, 10,90, 15,85 e vai indo de 5 em 5% até chegar em 45, 55%. E agora, qual splitter usar em qual daquelas caixas que eu botei lá na outra tela? Poxa, eu tenho 8 caixas, qual dessa combinação que eu vou usar para colocar nessas caixas aí? E aí entra o primeiro grande erro que eu vejo muito acontecer por aí. Muitas pessoas, quando se deparam com essa situação, vai correndo procurar algum guia, algum manual, algo que diga qual é a sequência de splitters que precisa utilizar. Por exemplo, procurar uma receitinha que diga, começa com o splitter 5,95, o segundo bota um 10,90, um terceiro bota um 15,85 e por aí vai indo. Só que você vai ver nessa aula que isso não existe. Não existe porque cada rede é um pouquinho diferente. Cada rede tem a sua particularidade e aí você tem que calcular realmente o que você vai usar na sua rede. E é isso, justamente isso que eu vou te ensinar hoje. Eu vou te ensinar a fazer o cálculo de potência da sua rede FTTH. Esse é o ponto, fazer o cálculo aí da sua rede. Bom, existem então os modelos e nós precisamos acertar o dimensionamento desses modelos. Poxa, como que eu faço isso? Beleza. Primeiro passo, a gente tem que conhecer as atenuações de uma rede. Tanto as atenuações das fibras, dos conectores, desses passivos, que inclusive eu estou com uma colinha aqui, uma tabelinha, onde eu posso utilizar. Se você não tem uma tabelinha, uma colinha, coloca aí no Google colinha Fiber School que você vai encontrar para fazer download uma colinha com as atenuações média, as referências de atenuação do mercado, que é o que a gente vai usar hoje. Então primeiro a gente tem que conhecer essa referência aqui, incluindo os splitters. Então eu preciso primeiro te explicar uma coisa aqui sobre a atenuação de splitter. Isso é motivo de confusão muitas vezes. Quando a gente faz a leitura de um splitter, por exemplo, 20/80, o que é o 20/80? Significa que 20% de luz ele vai mandar para uma saída e 80% de luz para outra saída. Se ele manda 20% em uma determinada saída, significa que ele está atenuando mais, ele está perdendo mais para mandar naquela saída. E quando ele manda 80% para outra saída, significa que ele está atenuando menos, porque ele está mandando mais sinal para aquela outra saída. Então, quando a gente faz a leitura lá do splitter 20/80, a saída dele de 20% é a que atenua mais. Então, nesse caso, é a que atenua 7,9 dB. E a saída 80% é a que atenua menos. Nesse caso, ela vai ser a saída que atenua 1,4 dB. Tem que cuidar aqui para não gerar confusão, já vi muito cálculo errado, porque foi feita uma inversão na hora de colocar no papel lá, na hora de fazer o cálculo, mas é importante você entender isso. Manda mais sinal, significa que atenua menos. Manda menos sinal, significa que atenua mais. Mas a soma sempre é o 100% de sinal. Sempre foi o 100% de sinal. Bom, vamos então fazer um cálculo de potência de uma rede desbalanceada. Beleza. Qual que é o objetivo do cálculo de potência? O grande objetivo do cálculo de potência é simplesmente equalizar o nível de sinal, deixar tudo mais próximo possível entre todas as CTOs daquele ramal. É encontrar uma combinação de splitters que possa trazer esse número muito parecido. Por exemplo, menos 19, menos 19,5, menos 20 dBm, enfim, mas encontrar a variação mínima entre uma caixa e outra caixa. Por quê? Para evitar que você tenha aí na sua rede um cliente com menos 15 dB e outro com menos 28. Para que menos 15 e menos 28 se você pode ter todo mundo lá na faixa dos menos 20 dBm? Então vamos lá, o objetivo é encontrar esse ponto de equilíbrio entre eles. Como que a gente faz isso? E agora eu vou te ensinar o método Machado de fazer esse cálculo dos splitters desbalanceados, o dimensionamento dos splitters desbalanceados, que é uma forma muito fácil que eu encontrei como fazer isso. Pensa comigo o seguinte, você tem um determinado ramal. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com um ramal hipotético aqui com 4 CTOs. Então vamos supor que você tenha 4 CTOs de 1/16. Se você tem 100% de sinal, digamos assim, esquece dB agora, você tem 100% de sinal, você tem uma certa quantidade de sinal e você precisa distribuir esse sinal e entregar esse sinal para 4 caixas. Qual o percentual de sinal que tem que ter para cada uma dessas caixas?
100% dividido por 4, você precisa entregar 25% de luz para cada uma dessas caixas. Simples assim, 25% para cada uma dessas caixas. Legal. Isso não significa que todos os splitters são 25/75, não é isso. Significa que você tem que entregar 25% de luz do total para cada uma dessas caixas aqui. Então, qual que é o primeiro splitter que eu vou utilizar nesse ramal aqui? O primeiro splitter desbalanceado que eu vou usar nesse ramal, ele é um splitter 25/75. A saída dele de 25%, ela vai atender o splitter dessa própria CTO. E a saída de 75% é o que vai mandar para a próxima caixa. É como esse aqui. Como esse aqui que eu te mostrei agora há pouco. Esse aqui, inclusive, é um 25/75. Beleza. Você fez, então, o dimensionamento do primeiro splitter. Legal. Como é que eu faço do próximo? Para fazer o dimensionamento do próximo, reinicia aí mentalmente a sua conta. Você tem, de novo, uma certa intensidade de sinal e esse é o seu novo 100% de luz. E agora você tem mais 3 caixas. Então você vai pegar 100% e vai dividir para 3. Vai dar 33.33333. Não existe splitter 33/77. Então você vai ter que encontrar, aliás, 33/66, não existe. Então você vai ter que encontrar um splitter próximo. Nesse caso, a minha sugestão é a gente trabalhar com o splitter 30/70. Por que 30/70? Porque eu estou mais próximo do 30 do que do 35. Então, nesse caso, provavelmente eu usaria um 30/70, porque também envolve um parâmetro de distância aí que a gente vai ver daqui a pouquinho melhor. Minha sugestão inicial é essa. Não que depois no cálculo de potência não signifique que você tem que alterar alguma coisinha. Isso também pode acontecer, tá? Então, segundo splitter, 30/70. Beleza. Nós temos mais 2 caixas. O que a gente vai fazer com as outras 2 caixas? Bom, pensa de novo que você tem 100% de sinal de luz e agora você precisa mandar para 2 caixas. Então, basicamente, você pode usar um splitter balanceado 50/50. E esse sinal vai ser dividido uniforme para as 2 últimas caixas. Pronto, fizemos o dimensionamento da nossa rede. Nós vamos usar, nesse caso aqui, um splitter 25/75, o primeiro, o segundo, um splitter 30/70, o terceiro, um splitter 50/50, e na última caixa não precisa de um splitter desbalanceado, porque é justamente a última caixa que nós vamos fazer o atendimento da nossa rede. Então não precisa a gente colocar um splitter para dar sequência e colocar mais caixas no futuro. A menos que você queira fazer isso como um projeto de ampliação. Vamos supor que você vai instalar agora, nesse determinado momento, 3 caixas e você quer já deixar espaço para uma 4ª caixa. Ou você quer colocar 6 caixas e quer deixar um espaço para mais 2 caixas. Nesse caso, faça o cálculo já prevendo isso, deixa sinal sobrando, deixa a perninha do splitter lá sobrando, para quando você colocar novas caixas não precisar mexer no ramal inteiro. Ou não precisar fazer alguma gambiarra, inclusive a gente fez uma aula sobre isso, né, sobre ampliações sem fazer gambiarra, e aí você consegue fazer uma ampliação sem fazer nenhum tipo de gambiarra e equalizar o nível de sinal. Beleza, então nós falamos de percentual de luz. Percentual de luz. Mas você sabe, nós sabemos que a OLT, os equipamentos, eles não falam em percentual de luz. A linguagem dos equipamentos é dB. O power meter que você tem, ele mostra dBm, ele exibe uma certa intensidade de sinal em dBm. Então o que você faz agora? Você já tem uma referência de qual splitter desbalanceado você vai utilizar. Nós vimos aqui na nossa sequência 25/75, 30/70 e 50/50. Beleza? Então o próximo passo é pegar a sua tabelinha de atenuações, esse cara aqui, a colinha, que você colocou no Google lá, colinha, Fabrescu, e fez o download dela, e você vai olhar quantos dB atenua cada tipo de splitter. Então o primeiro splitter que nós temos aqui é um splitter 25/75. A saída de 25% de luz é a saída que vai mandar sinal para a própria OLT. E aí você pegando a colinha, que está aqui, você pegando a colinha, está escrito aqui que o splitter 25/75, a saída 25% dele atenua 6.95 dB. E a saída 75, 1.7. Ok. Está aqui, 6.95, que é a saída que me interessa aqui.
O splitter de 1 para 16, você olhou lá na colinha, que o splitter de 1 para 16 ele atenua 13.7 dB. Ok? 13.7. Qual que é o sinal esperado aqui nessa caixa? Se você for fazer uma conta de padeiro, você vai pegar 3.5 dBm, que é a potência de transmissão da OLT, vai subtrair a primeira grande atenuação, que é a 6.95, e a segunda grande atenuação, que é 13.7, os dois splitters. E você vai ter um sinal estimado em menos 17.15. Essa é a conta de padeiro, é aquela conta na corrida ou aquela conta de preguiçoso, às vezes que não quer calcular no detalhe. Daqui a pouquinho a gente vai calcular no detalhe. Beleza. Vamos para a próxima caixa. O sinal da segunda caixa, o caminho que o sinal percorre pela fibra é um pouquinho diferente. Então vai sair da porta PON, vai passar pelo primeiro splitter aqui de primeiro nível, agora pela saída de 75%, que é a saída que atenua 1.7 dB, e vai chegar no segundo. Quando chegar no segundo splitter, ele vai sair esse sinal pela saída de 30%, que é o que atende essa CTO aqui. Um splitter 30-70, a saída de 30% atenua 6 dB. E depois a gente tem mais atenuação da CTO, do splitter de atendimento, que é 13.7, aquele splitter de 1 para 16, igual da caixa anterior. Qual é o sinal dessa caixa aqui? O sinal dessa caixa, indo pela conta de padeiro, 3 dB positivo, menos 1.7 a primeira atenuação, menos 6 a segunda atenuação e menos 13.7 a terceira atenuação. Estimativa de menos 17.9 dB na segunda caixa. Na terceira, a lógica é a mesma, passa por 1.7 da primeira, 1.9 que é a saída de 70% do segundo splitter e passa pela saída de 50% que é 3.7 do terceiro splitter. Passa também pela CTO e a estimativa de sinal aqui 13.5. Da terceira para a última caixa, a topologia é muito parecida, porque depende desse mesmo splitter aqui, que também é 3.7. Então a estimativa da última caixa aqui de 17.9 dB, menos 17.5 dBm, na verdade, o sinal dessa caixa aqui. Moral da história, qual é a estimativa de sinal do meu ramal desbalanceado? A estimativa do sinal é de menos 17.15 até menos 17.9, uma variação aí de 0,75 dB entre o melhor sinal dessa caixa aqui e o pior sinal dessa caixa, não, o melhor sinal desse ramal e o pior sinal desse ramal que nós fizemos o dimensionamento aqui dessa rede. Então, essa é uma forma muito simples, muito fácil, sem frescura, sem enrolação, sem fórmula maluca. É realmente uma forma muito fácil de fazer o dimensionamento e uma estimativa de sinal da rede. Não faz o cálculo de quem não quer realmente fazer, preguiçoso. Mas para quem quer saber o nível de sinal, é muito fácil fazer dessa forma aqui. Mas o mundo não é perfeito. É aqui que entram as variações e é aqui que a gente começa a entrar no detalhe e é aqui que quem quer fazer diferente, quer realmente ter certeza daquilo que está fazendo, procura mais informações. Que é o seguinte, numa rede FTTH, os grandes vilões das atenuações são os splitters. Esses são os elementos que mais perdem sinal. Porém, o FTTH, quando foi concebido, quando foi planejado, ele foi pensado que existiriam esses passivos. Então, se tem potência para trabalhar. A gente tem muita potência na rede ótica para ir perdendo sinal ao longo da rede para chegar a uma certa quantidade de sinal lá no cliente, chegar a uma certa quantidade de sinal nas caixas. E a gente tem que controlar isso aí. E os grandes vilões são, então, os splitters. Mas não são só eles. Numa rede FTTH, nós temos diversos outros elementos que causam atenuação. O que nós temos, então, na expectativa versus realidade? Se eu pegar uma rede um pouquinho mais completa, digamos assim, de detalhes, o que nós temos aqui? Entre o sinal sair da OLT e chegar até uma CTO ou chegar na casa do cliente, aí depende aonde você quer calcular o sinal, isso é importante que fique claro para você. Você muda um pouquinho o cálculo conforme o local que você quer saber o nível de sinal daquele local. Aí o cálculo é um pouquinho diferente, por isso que eu estou te explicando a lógica disso. Para o sinal sair da OLT e chegar naquela caixa, naquele cliente, nesse caso aqui, ele vai percorrer o seguinte caminho. Ele vai sair da porta PON através de um conector. Então a gente vai ter um conector lá na porta PON, um conector azulzinho, um conector UPC.
é um cordão ótico e a outra ponta do cordão, um conectorzinho APC conectando no DIO, logicamente o DIO APC. Ok. Dentro do DIO, nós temos uma fusão. Está aqui, uma bolinha dentro do DIO. Legal. Depois nós temos a fibra, esse sinal vai percorrer pela fibra e vai chegar até a primeira caixa. Chegando na primeira caixa, provavelmente vai ter uma fusão na entrada do splitter, no primeiro splitter desbalanceado, pegando o sinal que vem da porta PON, então vai ter uma fusão ali. E na saída desse desbalanceado vai ter mais uma fusão com o splitter de atendimento. Ok. Na segunda caixa o caminho é parecido ao início. A gente tem um certo caminho até o primeiro splitter, depois a gente tem mais algumas fusões até chegar na segunda caixa, mais algumas fusões até a terceira e mais algumas fusões até a quarta caixa. Ou seja, cada vez que a rede vai crescendo, novos elementos de atenuação entram, em especial as atenuações da rede. Também a gente tem que cuidar a distância dessa rede aqui. Essa é uma outra variação também, por mais que seja uma variação pequena, a gente precisa levar em consideração no nosso cálculo de potência. Então nesse caso aqui, que é o cenário que a gente vai calcular manualmente, também depois pela planilha, a gente vai trabalhar com 500 metros no primeiro lance e depois 150 metros entre as caixas, totalizando aqui um ramal de 950 metros entre a porta PON e a última caixa do cliente, 950 metros. E aí, eu acho importante a gente fazer esse cálculo de duas formas. O melhor projetista, no meu ponto de vista, é aquele cara que não depende de ferramenta, ele sabe fazer no papel um projeto se for o caso. É isso que eu realmente defendo, é isso que eu realmente acredito. Então, nada melhor do que isso, do que fazer o cálculo de potência no papel. Eu quero fazer o cálculo de potência no papel, detalhe por detalhe, explicando para você cada um dos elementos para realmente te apresentar o cálculo de potência. Depois, no segundo momento, a gente vai fazer esse mesmo cálculo pela planilha. Então a gente vai validar esse cálculo de potência feito manualmente e a planilha ela serve para nos auxiliar no dia a dia. Então minha dica para você é o seguinte, está começando, não sabe fazer cálculo de potência, faz no papel. Você vai aprender, vai desenhar, vai errar, vai rabiscar, vai rasgar o papel até você acertar. Depois que você já sabe, você pegou a lógica, aí você começa a utilizar as planilhas para ganhar tempo. Mas a lógica você já pegou, já está ligado como é que faz, né? Então vamos lá. Fazer no papel esse primeiro cálculo aqui, tá? Importante, eu estou mostrando um cálculo com 4 caixas, porque a gente tem uma aula aqui de 1 hora, 1 hora e meia de duração. Se eu fosse mostrar com 4 caixas, com 8, com 16, com 12, com 14, a gente ia ficar 10 horas aqui de aula para explicar isso. A lógica é simplesmente a mesma. É a mesma lógica que você faz para qualquer quantidade de caixa. 1, 2, 3, 20 caixas, você vai fazer o mesmo cálculo. Inclusive, depois, no finalzinho, eu vou te ensinar a usar CTOs de capacidade diferente e equalizar o sinal entre todas essas caixas. Bom, vamos ao nosso cálculo, então. E esse cálculo eu vou fazer aqui, nesse quadro, para te explicar melhor como funciona essa lógica. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui no nosso cálculo, tá? A ideia do cálculo é fazer o cálculo manualmente daquele mesmo cenário que nós acabamos de ver na apresentação, porém incluindo esses outros elementos e fazendo o cálculo real do sinal, expectativa versus realidade. Nós fizemos primeiro um cálculo de padeiro, uma conta bem por cima, e agora a gente vai incluir aqueles outros elementos que pertencem à rede. Então o que nós temos lá na nossa topologia? O sinal sai de uma porta PON, chega até o primeiro splitter desbalanceado 1:2. Uma saída atende o nosso splitter da CTO, que é um splitter de 1:16, e a segunda saída continua até a próxima caixa. Próxima caixa, 1:2, 1:16, 1:2, 1:16 e a última caixa 1:16 também. Está aqui as nossas 4 caixas. Quais são os elementos que nós temos na rede que vão causar atenuações? Bom, temos um quadrado aqui, vou fazer um quadrado bem grande, que é o conector da porta PON. Nós temos o segundo quadrado, que é o conector do DIO. Vou fazer de preto aqui as fusões para não ficar confuso. A gente tem uma fusão dentro do DIO
e uma fusão na entrada do splitter de primeiro nível. Então, 2 conectores, 2 fusões, até chegar no splitter de primeiro nível. Pode ser que na sua topologia é um pouquinho diferente, por isso que você tem que fazer o cálculo da sua topologia. Nós temos aqui uma fusão que sai do primeiro splitter e entra no splitter de atendimento aqui desse ramal. Bom, vamos calcular o primeiro sinal aqui, o sinal dessa primeira caixa aqui. O que eu gosto de fazer, minha sugestão para o seu cálculo, tá? Relaciona todos os elementos do sinal que sai aqui até chegar nesse cara aqui. O primeiro elemento que eu quero colocar nessa conta aqui é o elemento de distância. Nesse caso aqui, entre a porta PON e a primeira caixa, nesse meu exemplo eu estou trabalhando com 500 metros. Beleza. Bom, a fibra ótica ela tem uma atenuação de 0,25 dB por quilômetro. Só que nós estamos trabalhando aqui com 500 metros. Então, a atenuação que nós vamos ter aqui, arredondando ela, vai ser uma atenuação de 0,13 dB. 0,13 dB. Por que esse 0,13? Porque na fibra 1490 nanômetros atenua 0,25 dB por quilômetro. Então você vai ver na colinha isso. Nesse caso aqui que nós temos 500 metros, nós vamos ter uma atenuação de 0,13 dB. Beleza. Qual que é o próximo elemento? O próximo elemento que eu quero relacionar são os conectores. O que nós temos aqui de conectores? Nós temos 2 conectores. Então, eu vou botar aqui vezes 2. Nós temos 2 conectores. E cada conector pode atenuar, no pior caso, 0,5 dB. Pior caso, pior conector, pior caso, 0,5 dB. Então, se nós temos meio dB de atenuação e nós temos 2 conectores, nós podemos atenuar no máximo 1 dB. 2 conectores, 1 dB. Beleza. Qual que é o próximo elemento aqui? O próximo elemento são as fusões. Bolinha. Para chegar nessa primeira caixa, nesse nosso cenário, nós passamos por uma fusão, 2 fusões, 3 fusões. Então eu tenho 3 fusões. Cada fusão, a pior fusão pode perder 0,1 dB. Tipicamente ela perde muito menos do que isso, mas a pior mesmo, 0,1 dB. E aqui no cálculo é bom a gente ser pessimista. 0,1 dB vezes 3, nós vamos ter uma atenuação de 0,3 dB em fusões, as 3 fusões. Beleza. Agora nós precisamos ver a atenuação dos splitters. Então o primeiro splitter, que é o splitter 2575, para o sinal chegar nessa caixa aqui, ele vai passar pela saída de 25% dele. Saída de 25% para chegar nessa caixa aqui. A saída de 25% desse splitter, se você pegar lá na colinha, saída de 25%, ela vai atenuar 6,95 dB. Então vamos lá. 25% vai atenuar 6,95 dB. Ok. Depois disso, nós temos o splitter de 1 para 16, o splitter de atendimento. O sinal vai passar por ele também. Então vou colocar aqui 16, para a gente saber que é o splitter de 1 para 16. E o splitter de 1 para 16, ele vai atenuar 13,7 dB no pior caso. Agora, nós somamos essas atenuações aqui. E aí, calculadora. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Calculadora aqui. Então vamos lá. 0,13 da distância, mais 1 dB, que são os conectores, mais 0,3, que são as fusões, mais 6,95, que é o nosso splitter desbalanceado, a saída de 25% dele, mais 13,7 dB, que é a atenuação do segundo splitter aqui. Deu erro no meu cálculo na calculadora. Vamos de novo. 0,13 mais 1 dB de atenuação dos 2 conectores, mais 0,3 das fusões, mais 6,95
13,95 desse primeiro splitter aqui, mais 13,7 do segundo splitter de atendimento. Total de atenuação desse ramal aqui, deixa eu mudar para outra tela, o total de atenuação desse ramal aqui, ou seja, tudo que vai perder até o sinal chegar aqui, é 22,08 dB. 22,08 dB a gente vai perder nesse segmento até chegar nessa caixa aqui. Agora fica fácil saber o nível de sinal que vai chegar nessa caixa. Para saber o nível de sinal, o que nós vamos fazer? Nós temos que pegar a potência de transmissão da OLT. Vamos supor, nesse caso aqui, que a OLT está transmitindo a 3 dB positivo, dBm, mais 3,5 dBm. Então, se a OLT está transmitindo a mais 3,5 dBm e está perdendo menos 28, está perdendo 22,08, o sinal que a gente vai ter é 3,5 menos 22,08. O sinal esperado nessa caixa aqui, menos 18,58 dBm. Aqui, menos 18,58 dBm. Por quê? Mais 3,5 potência de saída, mais 3,5 dBm, nesse nosso exemplo aqui, né? Mais 3,5, menos 0,5, menos 0,5, menos 0,1, menos 0,1, menos 6,95, menos 13,7, igual a menos 18,58. Ok, feito da primeira caixa. É doloroso? É, mas você entendeu a lógica aqui. Agora, qual que é a lógica da segunda caixa? É a mesma. A gente vai usar a mesma lógica aqui. Vamos lá. Segunda caixa, o que muda da primeira para a segunda? Muda o seguinte, o sinal agora sai da porta POM, passa pelos conectores, agora vai pegar essa outra saída aqui do splitter, que é a nossa saída 75%. Quando pega essa saída, tem uma fusão aqui, na saída da caixa. Na próxima caixa tem uma fusão na entrada. Esse splitter aqui, pelo nosso dimensionamento de antes, ele é um splitter 30/70. Tem uma fusão aqui que sai desse splitter que liga com o nosso splitter de 1 para 16. Então, como que a gente faz o próximo cálculo aqui? O próximo cálculo, eu vou seguir a mesma lógica aqui dos elementos, tá? Então, o primeiro é a distância. Agora, nós temos a distância total de 500 metros e mais 150 metros. A atenuação é de 0,25 dB por quilômetro. Em metros, isso dá 0,00025 dB. Então, nesse caso que nós temos aqui 650 metros, a atenuação que nós vamos ter, arredondando ela, é de 0,16 dB. Essa é a atenuação em metros de 650 metros de fibra em 1490. Beleza. O sinal para chegar até aqui, agora a gente vai falar dos conectores, né? O sinal para chegar até aqui também passa por apenas 2 conectores, que são esses dois aqui. Então, nós também temos aqui 1 dB de atenuação em conectores. O próximo item é a fusão. Para chegar aqui, agora nós vamos passar por uma fusão no DIO, uma fusão na entrada do splitter de primeiro nível, uma fusão na saída do splitter de primeiro nível, da primeira caixa, uma fusão na entrada do splitter desbalanceado da segunda caixa e mais uma fusão desse desbalanceado com essa caixa aqui. 1, 2, 3, 4, 5 fusões. Se nós temos 5 fusões e nós estamos atenuando no máximo 0,1 dB por fusão, nós vamos atenuar 0,5 dB em 5 fusões, meio dB no somatório dessas 5 fusões aqui. Essa fusão não conta, porque o sinal vai percorrer esse caminho para chegar aqui. Esse caminho daqui para baixo agora você esquece. Pode ignorar, porque esse caminho aqui só vale para esse primeiro cálculo. O que conta para o segundo é esse caminho aqui para chegar até aqui. Beleza. Então, meio dB de atenuação de fusões. Agora a gente começa a passar pelos splitters. Bom, o primeiro splitter é um 25/75. A saída dele de 75%, ela vai atenuar
25, 70, a saída de 75%, ele vai atenuar 1.7 dB. 1.7 dB. 1.7 dB. Beleza. Agora o sinal chegou nesse splitter desbalanceado aqui. Esse splitter desbalanceado agora vai pegar o caminho de 30%. O splitter 3070, a saída de 30% dele, vai atenuar 6 dB. Então, vou botar aqui 6 dB de atenuação desse splitter aqui, os 30%. E aí nós temos mais atenuação do nosso splitter de 1 para 16. Está quase acabando o papel. 13.7 dB. Está aqui todas as atenuações desse nosso ramal aqui. Distância, conectores, fusões, splitters e o splitter de atendimento. 13.7. O somatório desse cara aqui, dessas atenuações, 23.06. 23.06 dB. Qual o sinal esperado aqui para esse cara aqui? Bom, o sinal esperado é 13,5 positivo, menos 0,16, menos 1, menos 0,5, menos 1,7, menos 6, menos 13,7, que vai dar o nosso resultado de menos 19.56 dBm. Esse é o sinal da nossa segunda caixa, menos 18.58 e menos 19,56. Uma pequena variação, pode existir essa pequena variação, só que a gente tem que trazer o mínimo possível de variação. Inclusive a gente pode simular depois na planilha trocando esse splitter aqui. Se ficasse uma diferença muito grande agora, você poderia fazer um teste, botar um splitter 35, 65 talvez e ver o que acontece. Se esse número se aproxima muito aqui, ou se daqui a pouco esse número se transforma em menos 16 dBm, por exemplo. Se você mandar muito sinal para cá, vai sobrar menos sinal para o restante do ramal. E aí as próximas caixas pode ser que fique com um sinal muito ruim. Bom, fizemos então a segunda caixa. Vamos para a terceira caixa. O que nós temos de elementos para chegar até a terceira caixa? Bom, nós temos o seguinte. 0,00025 dBm por metro da fibra ótica. E agora nós temos 500, 150, 150. Nós temos 800 metros de distância até a terceira caixa. Então nós vamos ter uma atenuação de 0,2 dB. 0,00025 vezes 800, 0,2. Beleza. Nós temos dois conectores, então 1 dB desses dois conectores. Agora, a gente vai somar essas fusões. Aqui, terceira é as fusões. As fusões nós temos 1, 2, 3, 4. Agora tem mais uma fusão aqui, 5. Uma fusão aqui na entrada, 6. E uma fusão aqui, 7. Então nós temos 0,7 em fusões. 0,7 dB em fusões. Beleza. Depois disso, nós vamos passar pelo splitter de 75%, que a gente viu que a atenuação do splitter 75, a saída 75 é de 1,7 dB. E aí o sinal chegou aqui. Nesse cara aqui agora o caminho vai pegar o caminho de 70%. A atenuação do splitter 70, ele é uma atenuação de 1,9. 1,9 dB. Atenuação de 70. Chegou nesse cara aqui. Esse terceiro splitter, ele é um splitter 50. A atenuação do splitter 50-50 é de 3,7 dB, ele é um splitter balanceado. Então a gente tem aqui 3,7 desse cara aqui, e nós temos mais atenuação desse splitter aqui, que é os 13,7. Tá ficando pequeno, mas acho que dá para entender ainda. 13,7. A atenuação total desse ramal aqui, se a gente somar cada um desses elementos aqui, a atenuação é de 22,9 dB. A atenuação de 22,9 dB aqui. Deu uma atenuação um pouco menor que essa aqui. Por que está mais longe? É pela combinação dos splitters. Pode acontecer da gente ter um sinal mais fraco no início e mais forte no final. Mas também pode acontecer de ter um sinal mais forte no final, no início, e mais fraco no sinal. A gente tem que tentar equalizar. Deu um pouquinho menos de atenuação aqui, pouca coisa menos.
Qual o sinal da terceira caixa? O sinal da terceira caixa é mais 13,5 menos tudo isso aqui, todo esse caminho. Mais 13,5 menos 0,2, menos 1, menos 7, 1,7, 1,9, 3,7, 13,7. O sinal que a gente vai ter aqui é de menos 19,4 dBm. Menos 19,4. Recapitulando, 18,58, 19,56 e 19,4. Continua equilibrado, continua nivelado por enquanto. Uma pequena variação, tudo certo. Bom, agora, última caixa. Última caixa. Ainda cabe aqui, ó. Última caixa. O que nós temos de atenuação até chegar lá? Bom, conector, fusões, fusões, fusões. Agora vai pegar esse caminho aqui, vai entrar mais uma fusão para cá e vai entrar mais uma fusão na entrada dessa caixa aqui. Então o caminho, agora presta atenção aqui, o caminho da OLT até esse splitter aqui é o mesmo para esse e para esse último aqui, porque esse é o último splitter da rede. O que vai mudar aqui? Vai mudar, porque essas saídas são iguais, né? Vai mudar apenas uma fusão a mais. A gente tem uma fusão a mais aqui, a gente tem mais distância também, obviamente, né? A gente tem mais aqui 150 metros. Vai mudar a distância e vai mudar mais uma fusão. E aí a gente tem que relacionar todas as atenuações. Então o que a gente tem agora? 0,24 dB em distância, a gente tem 1 dB em conectores, a gente tem agora 8 fusões, então a gente tem 0,8 dB em atenuação de fusões. Nós temos uma atenuação de 1,7 aqui, 1,9 aqui, 3,7 aqui e 13,7. Então, 1,7, 1,9, 3,7 e 13,7. Total dessa atenuação aqui, o somatório, 23,04 dB de atenuação para o sinal chegar até aqui. E o sinal dessa caixa, mais 3,5, menos tudo isso aqui, a gente tem um sinal na última caixa de menos 19,54 dBm. Pronto, moral da história, sinal equalizado entre as 4 caixas. Ah, Machado, e se o ramal fosse com 8? Se o ramal fosse com 8, a lógica é a mesma, você vai pegar 100% de luz, vai desenhar as 8 caixas e você vai dividir 100% para 8 caixas. Vai dar 12,5 para cada caixa. Então, provavelmente, você vai começar com um splitter 1090 ou um 1585, talvez, dependendo da topologia. Se fossem 16 caixas, bom, se fossem 16 caixas, você ia dividir 100% para 16, ia dar algo próximo aí a 6,5%. 6,5%, provavelmente você ia começar com um splitter 595, para entregar aproximadamente 5% de luz para a primeira caixa. Na segunda caixa, você ia pegar 100% e ia dividir pela quantidade total de caixas que você teria pela frente ainda, seguindo a mesma lógica que nós seguimos aqui. Então, não é importante você decorar fórmulas, é importante você decorar a metodologia, você decorar como que faz para você fazer o cálculo. Aí você não fica preso em saber fazer o cálculo apenas com 4 caixas, apenas com 8 caixas, apenas com 16 caixas. Por isso que eu fiz questão de te mostrar aqui como se faz o cálculo manualmente, se for o caso, para você pegar essa lógica aqui para fazer o cálculo. Beleza, pessoal? Então vamos fazer o seguinte. O que eu disse para você agora há pouco? Eu disse que é importante saber fazer no papel assim como nós fizemos aqui. Só que para o dia a dia, poxa, é importante ter uma ferramenta, é bom ter uma ferramenta que a gente ganha tempo. Quem é que não gosta aí de uma planilha? Né? Então eu tenho uma planilha, que é uma planilha de cálculo de potência de redes desbalanceadas, e o objetivo dela é o seguinte: nessa simulação a gente poderia trocar os splitters para ver o que ia acontecer na rede, e aí a gente ia ver, isso aqui ia variar muito de sinal. Porém, cada troca que eu fizesse eu ia ter que recalcular, eu ia ter que fazer todo o cálculo aqui manual. É possível fazer? É possível, mas a planilha pode auxiliar a gente muito no dia a dia para fazer através dela, ela ajuda a fazer simulações. E aí minha dica é o seguinte: está fazendo o projeto de uma rede? Faz certo já, faz o balanceamento certo já dela. Já tem uma rede instalada, mas não está muito confiante, alguém disse que era assim e você simplesmente fez, em algum momento
faz o cálculo dela e entende aí se está dentro dos parâmetros ou se poderia ser um pouco melhor. É muito comum o provedor identificar que ele pode alterar a combinação aqui e melhorar o sinal de todas as caixas. Daqui a pouco seu cliente na primeira caixa está com menos 15 e na última lá está com menos 24. E aí você muda essa sequência aqui e você consegue deixar menos 20 para todo mundo, por exemplo. Então, para isso a gente usa a planilha, que é esta planilha aqui. O que eu preparei nessa planilha? Como que eu fiz o dimensionamento dessa planilha? Bom, eu dividi essa planilha por trechos. Caixa 1, caixa 2, caixa 3, 4, e eu criei essa planilha até 16 caixas. Colocar 16 caixas de 1 para 8 já é um grande desafio. Tem que ter um pouquinho de cuidado para fazer isso. É possível? Sim, é possível, mas tem que ter uma série de cuidados para fazer isso. E eu deixei a planilha pronta para você colocar até 16 caixas se for o caso, tá? Se você vai fazer o cálculo para 4 caixas ou para 8 caixas, é só ignorar o final da planilha. Você usa a mesma planilha para isso. Então, como é que a gente faz o cálculo na planilha? Primeira informação, a mesma da nossa topologia aqui. Potência de transmissão da OLT. Essa planilha a gente vai mexer apenas nos campos que estão em amarelo. Os demais campos não precisa mexer, é só mexer nos campos que estão em amarelo. E é importante uma coisa, você saber de uma coisa. Devido às funções que eu usei aqui nessa planilha, ela só funciona no Office, não pode ser BR Office, LibreOffice, enfim, essas outras planilhas. Tem que ser no Office e tem que ser versão superior a 2010. Nas versões antigas não tem algumas funções que eu utilizei aqui, então tem que ser a partir de 2010 e tem que ser no Office também. Você pode editar online isso através do Google ou você pode ter o Office aí local na sua máquina ou no seu telefone. Então vamos lá, vamos preencher apenas os campos em amarelo. Primeiro campo, potência de transmissão. Potência de transmissão aqui desse caso aqui, nesse cenário, é de 3.5 dBm. E isso é muito importante você preencher o valor certo da potência real pelo seguinte. A gente fez todo um cálculo aqui com 3.5. Agora, o que acontece se a potência, ao invés de 3.5, fosse 5.5? Se fosse 5.5, é um sinal um pouco mais forte, tem 2 dB de diferença. Esses 2 dB, a diferença vai acusar aqui na CTO. Ao invés de menos 18.58, seria menos 16.58. Então, para você saber o sinal certo aqui, você precisa saber a potência de transmissão certa aqui. Como que você sabe? Olhando no sistema de gerência da OLT e também aferindo com o Power Meter para ter certeza que o sistema está te dizendo o valor certo. Mas voltando aqui para a nossa planilha, aqui, potência de transmissão de mais 3.5 dB. Beleza. O que nós temos na primeira caixa? Eu vou ampliar um pouquinho aqui. A primeira caixa, a CTO1, nós temos a distância entre a OLT e a CTO1 no nosso cenário são 500 metros. 500. Nós temos aqui o tipo de splitter desbalanceado. E aqui eu vou selecionar se ele é um splitter 1,99, 2,98, 5,95 e no nosso caso a gente fez com o splitter 25,75. Então eu seleciono o splitter 25,75. A próxima informação aqui é o splitter da CTO, que é um splitter de 1 para 16. A nossa CTO aqui é a CTO de 1 para 16. Próximo campo é a quantidade de fusões entre o DIO, entre a OLT até a CTO. Nesse caso aqui, 1, 2, 3 fusões. Foi o que nós calculamos aqui. 3 fusões. E a última informação é quantas conexões, quantos conectores da OLT até a CTO. 2 conectores lá no provedor, lá na OLT. 2 conectores. Beleza. E aí a planilha me disse o seguinte. A planilha me disse que fazendo todo esse cálculo aqui, que é o mesmo cálculo que nós fizemos, ele me disse que o valor é de menos 18,63. Por que deu uma leve diferença aqui? Deu uma leve diferença aqui de 0,05, porque aqui eu arredondei alguns números, em especial a distância da fibra ótica. A planilha não, a planilha pegou 0,25 dB, pegou 1000 metros, dividiu, usou vírgula e tudo, então deu um pouquinho diferente aqui o sinal, mas tudo ótimo, né? Uma diferença de 0,05 de sinal. 18,63. Ok. Esse é o sinal que eu calculei na caixa. Para o cliente, tem uma diferença do sinal. Um cliente pode ter a diferença máxima de 1 dB entre o sinal da CTO e o sinal do cliente. Esse 1 dB é pelos 2 conectores e o cabo drop. É o pior caso. 2 conectores
100, 200 metros de cabo drop, vai te dar uma atenuação de no máximo 1 dB nessa baixada do cliente. Então, se está acusando aqui menos 18,63, o cliente pode acusar no máximo menos 19,63. Não pode ser menos 20, menos 21, menos 22. Por quê? Por mais que sejam valores que funciona a rede, poxa, nós calculamos isso aqui com as piores atenuações possíveis. Então você calculou, no pior cenário deu menos 19, chegou lá na casa do cliente, deu menos 22, menos 23 de sinal, está pior do que o pior caso. Está errado. Algo aí não está certo, alguma coisa está falhando. Uma fusão ruim, um conector ruim, um splitter ruim, enfim, alguma coisa não está legal na rede e você precisa corrigir. Por quê? Porque o sinal, no pior caso, é menos 19 ou é menos 20, enfim. Então é importante você saber que o cálculo já é o pior caso e não ative um cliente pior do que o pior caso. Por isso que é importante saber o cálculo. Beleza. Segunda caixa. Segunda caixa, nós temos agora a distância em metros entre a primeira caixa e a segunda caixa, que é 150 metros. Então vou colocar aqui na planilha, 150 metros. O meu splitter desbalanceado é um splitter 3070. O splitter da minha CTO, ele é um splitter de 1:16. Quantidade de fusões, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fusões que nós calculamos antes. E quantidade de conectores, 2 conectores, só lá na OLT. Sinal da caixa, menos 19,63. Nós tínhamos calculado aqui menos 19,56. Tá ótimo, tá dentro. Beleza. Terceira caixa. Deixa eu botar para o lado aqui que está cobrindo já aqui. Terceira caixa. Terceira caixa, nós temos mais 150 metros de distância. A planilha vai somando as distâncias de trecho em trecho. Essas informações sempre são por trecho, 150 metros. O nosso splitter agora, eu já vou usar um splitter 50-50, um splitter simétrico, que foi o que eu coloquei aqui na terceira caixa. Splitter de atendimento 1:16. Quantidade de fusões, até chegar aqui, nós temos 7 fusões e 2 conectores. Sinal 19,48. Ok. Nós tínhamos colocado 19,4. Perfeito. Última caixa, último caminho aqui, que é a caixa 4. Nós temos mais 150 metros. Não temos agora um splitter desbalanceado, então a gente deixa como ausente aqui esse splitter desbalanceado. A gente coloca apenas o splitter de 1:16. Nós temos agora uma fusão a mais aqui, nós contamos antes, são 8 fusões, nós temos 2 conectores. Sinal da última caixa, menos 19,63. Está aqui o cálculo das 4 caixas na planilha. Muito mais rápido. E usando a mesma lógica que nós fizemos aqui. É a mesma lógica, são os mesmos valores, as mesmas referências, então tem que dar muito próximo sim. O que muda são os arredondamentos que a gente acaba fazendo na conta quando a gente faz ela manualmente. E aqui na planilha tem uma coisa legal. Vamos supor que você queira testar outras combinações. Ou você já tem a sua rede instalada e você quer botar exatamente como está na sua rede aqui para ver o que acontece. Então o legal da planilha é o seguinte. Vamos supor que nesse splitter aqui, no terceiro splitter, a gente colocasse um splitter 45-55, por exemplo. Olha só, menos 19,48 e 19,63. Se eu botar um splitter 45-55, aumentou um pouquinho o nível de sinal dessa caixa e melhorou um pouquinho o nível de sinal da última caixa. Por quê? Porque eu estou mandando mais luz para a próxima caixa. Se eu colocar um splitter 40-60, piorou ainda mais o sinal dessa caixa aqui e melhorou mais o da última. Se eu errei o primeiro splitter e botei um splitter, por exemplo, 10,90, porque alguém me disse que o primeiro tem que ser 10,90, olha o que aconteceu com o nosso ramal. Agora está 10,90, 30,70 e 40,60. Menos 22,68, menos 18,63, 19 e 17. Eu não tenho nenhum sinal certo nessa caixa, um alinhado com o outro, são sinais diferentes. Eu tenho uma variação de 17,5 a 22,5 nesse ramal aqui. Então uma diferença aí de 5 dB, 4, 5 dB entre o melhor e o pior sinal dessa caixa, porque eu errei o dimensionamento dos splitters. Então, a ideia da planilha é você viajar nessa sequência aqui, tanto para poder verificar uma rede que já está instalada, quanto aperfeiçoar isso aqui que nós fizemos. Nesse caso aqui a gente só estragou, né?
Deixa eu arrumar isso aqui. 25, 75, 30, 60 e 50, 50. Está aqui o nosso cálculo. Então esse é o cálculo, viu? Não tem mágica, não tem mistério, não tem fórmula milagrosa, não tem nada disso. É matemática pura como nós aprendemos desde sempre. A diferença é que tem vírgula aí, mas não é nada demais, nada que uma calculadora não resolva. Bom, dicas agora, eu quero passar umas dicas importantes sobre as redes desbalanceadas. Eu te passei aqui a base, olha só, eu te passei a base de conhecimento, eu te passei a ideia, nós fizemos uma prática disso, fazendo um cálculo de potência manual e na planilha também, e agora eu quero te mostrar dicas importantes para você cuidar, além daquilo que eu acabei de falar. Então a primeira dica é o seguinte, uma rede desbalanceada tem uma característica interessante, que é a gente poder ter mais caixas em um ramal. Por exemplo, quando eu pego uma rede balanceada que eu tenho um splitter de 1 para 4 de primeiro nível, eu só posso ter 4 CTOs. Em tese, eu só posso ter 4 CTOs, porque eu tenho 4 saídas desse splitter de 1 para 4. Se eu tiver um splitter de 1 para 8 de primeiro nível, eu tenho 8 saídas que eu posso botar 8 caixas de atendimento. Então eu não consigo fazer um ramal com um sinal uniforme, um ramal com 9 caixas, com 10 caixas, com 7 caixas, eu não consigo fazer isso uniforme. Eu teria que botar mais splitters no meio da jogada e eu começo a ter um sinal maluco na minha rede. O desbalanceado, como nós manipulamos essa combinação aqui, a gente consegue, nessa manipulação, mudar a intensidade de sinal que ele manda para a CTO. Então a gente consegue compensar o nível de entrada para que o nível de saída das CTOs seja tudo igual. O que eu quero dizer com isso? Poxa, eu tenho um splitter aqui, por exemplo, de 1 para 16 que atenua 13.7. Eu poderia ter um splitter de 1 para 8 aqui nessa caixa aqui, e o nosso splitter de 1 para 8 ia atenuar 10,5. Ou seja, tem uma diferença aqui de mais de 3 dB. E se eu não manipular isso aqui, vai ocorrer essa diferença de sinal entre as caixas. Mas se eu manipular, eu posso compensar e as duas podem ficar com um sinal igual. E para a terceira caixa pode ser um splitter de 1 para 4, por exemplo. Então, para fazer esse dimensionamento, a lógica é a mesma. É pegar a intensidade de sinal e dividir pela quantidade que resta. Porém, de uma forma um pouquinho diferente. Mas também é fácil. Olha só. Pensa o seguinte. Aí você tem que pensar em porta agora. Tá? Você tem que pensar em portas. Você tem 100% de sinal. Ok? Nesse caso aqui, nós dividimos para 64 portas. 100% dividido para 64 portas significa que cada saída do splitter de atendimento, das 64 saídas, o que vai chegar lá, o que vai sair de sinal é 1,56%, mais ou menos, em relação ao que está saindo aqui. Está saindo 100%, está chegando 1,56% para cada um dos 64 clientes. Se você tem uma rede para 128 clientes, está chegando a metade disso ainda. Está chegando 0,75 alguma coisa de sinal para cada um dos clientes que você está fazendo o dimensionamento. Então, para usar caixas diferentes, olha só. Vamos fazer essa conta aqui. Deixa eu só mudar a tela aqui. Aqui. Para usar caixas diferentes, pensa o seguinte. Vamos supor que a nossa primeira caixa é 16, por exemplo. Tá? Segunda caixa, 8. Terceira caixa, 8. Quarta caixa, opa, faltou o splitter aqui. Quarta caixa, 16. E a quinta caixa, acabando de novo o papel aqui, mas a quinta caixa, vamos supor que seja 16 também. Ó, presta atenção na sequência. 16, 8, 8, 16. Total, 64. Só que eu tenho aqui duas caixas de 8 ao invés de uma caixa para 16. Como que eu faço o dimensionamento nesse caso aqui, seguindo a mesma lógica? Vou até botar uma calculadora aqui. Aqui. Eu tenho 100% de luz. Cadê meu mouse? Aqui. Ó, tenho 100% de luz, que é o que está saindo aqui. 100%.
e eu quero entregar para esse cara aqui. Qual que é o splitter que eu uso aqui? Bom, agora, como eu tenho splitter variado, eu faço pela quantidade de clientes que eu tenho nessa porta. Então eu vou pegar 100% dividido para 64, que vai dar aquele mesmo número que a gente viu antes, 1,56%. 1,56 para cada porta aqui. Se eu tenho 16 portas nesse splitter aqui, para esse splitter aqui eu preciso mandar 1,56 vezes 16. Eu preciso mandar 25% de luz para esse cara aqui, que é o mesmo cálculo que a gente fez antes, porque continua sendo 64 e continua sendo 16 o primeiro. Então, o primeiro que eu vou usar, 25,75. Beleza. Agora vamos para o segundo. Reinicia a conta, 100% de luz, dividido agora por 8 mais 8 mais 16 mais 16. 48. Dividido por 48 portas. Deu 2,08. Aqui eu tenho que deixar sinal para 8 portas, para 8 atendimentos. Então 2,08 vezes 8. O segundo splitter que eu vou utilizar está me dizendo que tem que ser mais ou menos 16% de luz. Poxa, 16% não existe. Então o segundo splitter que eu vou utilizar aqui provavelmente vai ser aquele mesmo não, vai ser o splitter de 15,85. Opa! 15,85. Para quê? Para deixar 15% de luz para esse cara que precisa de mais ou menos 16 e mandar 85 de luz para o próximo. Esse cara aqui, se eu pegar 100% e dividir pela quantidade de portas que ainda tem, que são 40 portas, 16 mais 16 mais 8 são 40, esse cara aqui eu vou ter que mandar 1,56% de luz para 40 portas de atendimento. Então esse cara aqui já vai ser um splitter 20, 80, porque eu preciso mandar 20% de luz para cá e 80 para o próximo. Esse último aqui está fácil, eu tenho 100% de luz, são 16 saídas aqui, 16 saídas aqui, eu vou mandar metade para cada um, 50, 50. Está aqui o dimensionamento de um ramal com 5 caixas, que é a primeira caixa 1 para 16, a segunda 1 para 8, a terceira 1 para 8, a terceira 1 para 16, e a quarta 1 para 16 e a quinta 1 para 16 também. Total 64. Poderia ter 7, poderia ter 8, poderia ter 9, poderia ter 10 caixas, poderia ter splitter de 1 para 4 aqui no meio. A lógica é a mesma, por isso que é importante entender a lógica. Pega o 100%, divide pela quantidade de portas que ainda restam no ramal e multiplica pela quantidade de saídas aqui. Então essa é uma dica. Qual é que é o perigo disso? O perigo é que, à medida que você faz isso, você tem que melhorar a documentação na rede, é uma confusão a mais na documentação, é uma confusão a mais na cabeça dos técnicos, e aí você tem que avaliar, poxa, vale a pena misturar caixas diferentes ou não vale a pena? Tem um bom software de documentação de rede, e aí vai ficar bem detalhado lá, ou vou ter que fazer no Google, vou ter que fazer manualmente, e talvez não fique tão bem documentado assim. Então é importante levar isso em consideração, porque cada maluquice a mais que a gente faz na rede, a verdade é que a gente acaba deixando a rede mais complexa. E aí isso nem sempre é bom, né? Gerenciar uma rede complexa realmente é muito ruim. Bom, próxima dica muito importante, cuidado com as fusões. Olha só, recentemente um aluno me perguntou, Machado, meu padrão do meu provedor a gente aceita fusões de 0.1 dB como limite. Posso? Cara, pode. É o pior caso. Só que pensa comigo o seguinte, vamos voltar numa topologia aqui, vou dar um Ctrl Z aqui no meu flipchart. Pensa comigo o seguinte, para chegar nesse último cara aqui, olha quantas fusões eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fusões para chegar nesse último cara aqui, atenuando 0.1 dB por fusão. Agora, esse é o pior caso, 0.1 dB por fusão. E se fosse o normal de uma máquina que faça por núcleo, bem ajustada, tudo certinho, bom clivador, a fusão seria 0,01. Então, ao invés de atenuar 0,8, eu estaria atenuando 0,08. Tem muita diferença de sinal aqui. Isso aqui já é o pior caso. Agora, pensa que você tem um ramal com 16 caixas e você tem 20 fusões da OLT até a última caixa. 20 fusões atenuando 0,1 por fusão, que é o que nós usamos como pior caso,
São 2 dB que você perde só em fusões. Agora, se você fizer com uma máquina que faça 0,01 dB, a gente já não está mais falando de 2 dB de atenuação, a gente já está falando de um valor muito menor. A gente já está falando de 0,2 dB de atenuação no ramal inteiro até a última caixa lá. Então é muito importante cuidar das fusões boas, tanto para a rede desbalanceada quanto para a rede balanceada também. A diferença é que na rede desbalanceada a gente tem mais fusões ainda do que uma rede balanceada. Então a atenção é dobrada para a gente não perder sinal por besteira à toa aí por fusões. Tá? E a última dica é a seguinte. Depois dessa última dica eu vou abrir para chat aqui as perguntas para chat, tá pessoal? Mas a última dica é o seguinte. Lembra que eu falei lá no início da aula que a gente aprendeu a fazer redes desbalanceadas da forma errada? Eu falei pelo seguinte. Você, eu, nós todos aprendemos que um ramal desbalanceado é linha reta, é um barramento, começa na primeira caixa e termina lá na última caixa. E aí, bota um splitter atrás do outro, como nós desenhamos aqui, como nós fizemos o cálculo. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, na realidade, quando a gente vai fazer um projeto, quando a gente vai desenhar uma rede, tem uma rua que eu preciso botar uma caixa, a outra rua eu preciso botar 2 caixas, a outra rua eu preciso botar 3 caixas, e aí o nosso ramal começa a fazer um desenho maluco. E aí é comum a gente encontrar nos projetos ramais como esse aqui. Olha só, sai o sinal de uma porta-pom, deixa o sinal para uma caixa, que vai para a segunda. Na terceira, o cabo entra numa rua, atende a caixa e volta naquela mesma rua para atender a outra caixa. Você nunca viu um ramal desbalanceado que o cabo entra e o cabo sai? E a outra rua é igual, e a outra é igual? Então o ramal acaba fazendo um caminho maluco, acaba fazendo um S maluco aí. Qual que é o problema de uma fibra que entra numa rua para atender uma caixa e sai daquela rua para atender as próximas caixas? O problema é que se tiver um rompimento naquela rua, o que vai acontecer? Vai derrubar o resto do ramal inteiro para frente. Um rompimento lá naquela rua derrubou 7, 8, 10 caixas que estão nas outras ruas que não tem nada a ver com aquele problema. E a gente consegue contornar isso. Se você pensar melhor na hora de fazer o projeto desbalanceado, usando isso aqui que eu acabei de te ensinar e analisando um pouco mais a topologia, você vai ver que você pode pensar diferente quando você vai fazer a rede. Olha só, pensa comigo o seguinte. Se você tiver uma encruzilhada, tá? Você tem, por exemplo, você está passando com o cabo numa rua, e aí você tem 2 caixas para o lado esquerdo, para a rua esquerda tem que entrar para 2 caixas e você tem 6 caixas para frente. Quando você entra com o sinal para essas 2 caixas aqui, por que não colocar um splitter desbalanceado na entrada e mandar sinal só para 2 caixas? E aí o que vai acontecer? Se nessa rua que tem 2 caixas romper esse cabo, as próximas 6 caixas que estão para frente não vão ter problema. A rede vai continuar funcionando para 6 caixas. Então o que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Pensa que você está agora numa rua e você tem 4 caixas para cada lado. Se você tem 4 CTOs para cada lado, ou 4 para um lado e 4 que continuam em linha reta, você pode colocar um splitter de 1 para 2 e dividir esse sinal pela metade. É 4 para cada lado, são 4 caixas iguais. Beleza. Esse splitter, inclusive, ele pode ser splitter balanceado. Você tem que mandar metade do sinal para cada lado. Depois, você tem basicamente um ramal dividido no meio, né? Você tem 2 subramais, digamos assim, com 4 caixas cada uma. E aí, para fazer esse dimensionamento, você usa o mesmo cálculo que nós fizemos aqui. Poxa, eu tenho um 100% de luz que eu tenho que dividir para 4. Qual o primeiro splitter? Primeiro splitter, 25/75. Qual que é o segundo splitter aqui? 30/70. O terceiro, 50/50. E atendi esse ramal aqui. O outro ramal é um espelho, é a mesma coisa. Então você conseguiu fazer duas divisões, 2 ramais independentes. Na verdade, um ramal e com uma certa dependência, porque se em uma rua romper, não derruba o restante do ramal. Ah, Machado, mas se for diferente, se eu tiver, como a gente tem aqui, 5 CTOs para um lado e 3 para o outro. Se você tiver essa situação, a conta é absolutamente a mesma. No total são 8 caixas, então você está vindo com 100% de sinal e você tem que dividir 100% para atender 8 caixas. 100% para atender as 8 caixas, a gente viu que a gente não viu, né? Mas são 12,5% para cada uma das caixas. Só que desses 12,5, tem 5 para um lado
e tem 3 para o outro. Então eu vou pegar o seguinte, vou pegar 12,5%, que é o que eu preciso mandar de luz, vou fazer vezes 5 caixas. Para quê? Para mandar para essas 5 caixas aqui. Então esse splitter aqui, para essa saída que vai para o lado direito, que tem 5 caixas, deveria ser de 62%. Então nesse caso aqui, provavelmente eu vou usar um splitter 40-60. 60 para mandar para o lado direito, 40 para mandar para o lado esquerdo. E depois eu continuo fazendo a divisão como a gente fez anteriormente. 25, aliás, aqui são 5, né? O primeiro splitter aqui seria um 20-80. O segundo, como são 4, 25-75. O terceiro, 30-70. 50-50. Para cá, 100% dividido para 3, 33. Então, provavelmente eu usaria aqui um 35-65 e um 50-50 para atender essas últimas 2 caixas aqui. Então, a lógica é a mesma. Só você tem que pensar percentualmente e analisar a topologia para ficar fácil na hora de fazer o dimensionamento. Então, a minha dica é o seguinte. Tem uma topologia maluca para fazer o atendimento? Primeiro, desenhe a topologia. Não interessa quanto de sinal cada splitter vai mandar. O que interessa é que esse splitter vai entrar nessa rua para mandar para 2. Esse outro splitter vai entrar na outra rua para atender uma, para atender 3 caixas. Apenas desenha os splitters. E aí depois, no segundo momento, você faz essa lógica aqui que eu te ensinei para fazer o dimensionamento dos splitters dessa rede aí. E aí o que você pode fazer é o seguinte, olha por exemplo essa topologia aqui. Isso aqui é uma topologia que o sinal vem da OLT até chegar nesse ponto aqui. Aqui tem um splitter desbalanceado que manda sinal para 3 para cá e manda sinal para 5 caixas para o lado direito. Se eu tiver um rompimento aqui nesse cabo, não vai derrubar as 5 caixas que estão para o lado direito. Olha só que legal. Na primeira caixa aqui eu tenho um splitter de 1 para 2. Para quê? Para atender a própria caixa e para mandar para a segunda. Na segunda eu tenho outro que vai para a terceira e assim vai dando sequência. Essa outra topologia é a mesma coisa. O sinal vem aqui desse concentrador, entra na rua, atende a primeira caixa. Quando chega nesse outro splitter desbalanceado, ele manda sinal para 3 caixas continuando a rua e mais 4 caixas dobrando aqui para o lado direito. Próximo, a mesma coisa. Isso aqui é um condomínio, né? Vem o sinal aqui, tem um splitter de primeiro nível, manda sinal para esse grupo aqui e manda sinal para o outro grupo lá de cima. Então, é um ramal inteligente, digamos assim. É um dimensionamento inteligente, porque não tem essa dependência de entrar com o cabo numa rua, sair para atender a próxima rua. Então, o que eu procurei fazer nessa aula aqui hoje é o seguinte, eu te passei uma base de conhecimento, eu te passei aqui um cálculo, a gente fez o cálculo na prática, utilizando essa base de conhecimento, estou te passando uma planilha também para você exercitar tudo isso através da planilha, poder fazer diversas modificações e, por fim, eu te mostrei que você pode fazer ramais de forma inteligente, otimizando fibra, otimizando recursos, digamos assim, e tornando a rede mais segura também, para quem entrar com cabo e sair com cabo para atender uma caixa só e dar sequência para as outras redes. Então, o splitter desbalanceado, por muitos e muitos e muitos anos, eu ouvi dizer que é algo complexo, difícil, os alunos reclamando que não entende, por aí vai. E eu busquei e desenvolvi essa forma fácil de explicar sobre os splitters desbalanceados. E eu espero realmente que possa ter te auxiliado com essa aula, que você pode fazer ramais melhores e que você pode melhorar o sinal da sua rede. Vamos lá. Quando usar ou não usar a rede desbalanceada e suas vantagens. Igor, tem uma aula aqui no nosso canal que é exclusiva sobre isso, balanceado ou desbalanceado. É uma aula de 10 minutos, bem curtinha, tá? Mas basicamente é o seguinte, geralmente, não tem uma regra, tá? Mas geralmente quando a gente pega um bairro no meio de uma cidade com bastante densidade, muitas casas e tudo mais, geralmente é mais vantajosa uma rede balanceada, porque a gente tem bastante caixa e pouca fibra. Quando a gente pega uma área mais rural, final do bairro, uma cidade muito pequena, talvez que não vai mais ampliar, não vai mais crescer a partir dali, muitas vezes vale mais a pena o desbalanceado, porque geralmente a gente tem poucas caixas e muitas fibras. Mas isso não é uma regra, né? Tem situações e situações. O que é importante saber? É importante saber que a rede desbalanceada é mais complexa, é mais chata, é mais difícil, mas é mais flexível também. Então, se você está começando, não sabe muito bem o que fazer, tem tanta coisa para se preocupar, a minha opinião é o seguinte, a minha opinião é, vai no balanceado para ter menos dor de cabeça. Agora, se você já tem uma balanceado, já aprendeu, já sabe subsinal, sabe fazer cálculo de potência, você pode se aventurar no desbalanceado e procurar usar menos fibras
para atender esses ramais. Mas dá uma olhadinha aqui no YouTube, procura aqui no canal da Fiber School, balanceado ou desbalanceado. Você vai achar um vídeo bem legal, um videozinho de 10 minutos, que eu trago inclusive várias situações e vários cenários. E se você tem dúvida referente a valor, né? Poxa, eu ouvi falar que o desbalanceado é mais barato, faz uma simulação, começa a brincar um pouquinho nas planilhas ali, começa a fazer uma simulação, o quanto custaria um ramal se você fizesse balanceado e o quanto custaria se você fizesse desbalanceado. Muitas vezes a diferença é tão pouca que não vale nem a pena a dor de cabeça. Então eu acho importante, simula, faz uma conta, entende se você está preparado tecnicamente para usar o desbalanceado ou não, porque a dor de cabeça é maior, você vai ter mais dor de cabeça, né? Excelente, Machado, você tirou minhas dúvidas nos exemplos finais. Perfeito, a ideia era essa. O cálculo, para mim, ele é muito esclarecedor. Às vezes a gente tem alguma dúvida, alguma coisa que não está fechando, não está entendendo um detalhezinho ali, mas quando você desenha a topologia, faz os cálculos, pronto, não tem não entender. Então, esse processo é muito importante. Faça o desenho manualmente que, olha, sabe lá na escola quando você ia ter uma prova que ia estudar e podia fazer uma colinha, o professor autorizava você fazer uma colinha para usar na prova? Por que isso? Porque quando você fazia aquela colinha, você estava escrevendo, você decorava aquilo. Eu funciono assim, pelo menos. Quando eu escrevo alguma coisa, eu acabo decorando, acabo memorizando. Então, quando você faz o desenho, você vai aprendendo, praticando, praticando, decorando, decorando, e quando você vai usar, fica fácil, a informação está aí, né? O Enzo perguntou o seguinte, esse projeto vale para a rede FTTX? Enzo, nesse dimensionamento eu não falei nada de FTTH, de FTTX, FTTB, FTTP, enfim, vale para qualquer dimensionamento de splitters desbalanceados. Você tem que pensar no percentual de luz. Você pode deixar um certo percentual para uma CTO, você pode deixar um certo percentual para uma ONU e você pode deixar um certo percentual para o restante do ramal. A questão é, pensa em percentual de sinal, o quanto de percentual você precisa para atender a demanda ali e o quanto de percentual você precisa para atender as próximas caixas, indiferente de qual tecnologia, de qual arquitetura você está fazendo dessa rede PON. Se é uma rede FTTX no geral, FTTH, levar a fibra até o ONU, até o prédio, enfim, muda só a quantidade de pontos total que você vai atender. Marcelo, se eu fizer uma fusão com um splitter 1:8, a fibra que eu cortei, eu poderia fazer uma fusão com uma saída de 1:8 para ativar uma caixa mais à frente? Antônio, pelo que eu entendi é o seguinte, você tem... Eu vi isso muitas vezes já em redes balanceadas, né? Que é o seguinte, você tem, por exemplo, um splitter de 1:8 de atendimento e está vindo por um determinado cabo aqui. E aí isso aqui já é uma CTO. E você pegar uma dessas aqui e mandar para outra caixa com splitter de 1:8, por exemplo. Tá? Agora, qual é que é o problema? Provavelmente você tem já um splitter de 1:8 aqui, de primeiro nível. Aí você tem 1:8, 1:8 e 1:8. Só nesses splitters de 1:8 aqui, você tem um pouco mais que 30 dB de atenuação. Então, talvez você não tenha sinal para isso. E se você tem uma rede balanceada, que você está misturando 3 níveis de cascateamento, colocando splitters diferentes e tudo mais, você começa a ter aquela maluquice de sinal, assim como a gente viu também numa rede desbalanceada. Então tem que cuidar, quando a sua rede está lotando e você começa a colocar essas exceções para suprir alguma necessidade, abre o olho, cara, isso é pontual ou isso está acontecendo bastante? Se estiver acontecendo bastante, vale mais a pena às vezes dar um passinho para trás, entender o que está acontecendo na rede, planejar uma ampliação maior de rede mesmo, e aí começa a fazer essas coisas e começa a ativar mais clientes. É muito comum isso acontecer, mas cuida para não transformar a tua rede num Frankenstein com essas adaptações, com essas ampliações pontuais. Esse é o ponto. A gente começa a fazer ampliações pontuais, quando a gente vê a rede está um Frankenstein, está toda picoteada, tenta evitar esse tipo de coisa para não ter nenhum tipo de dor de cabeça.